paz do Senhor também com os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Estamos dando início a mais um curso de discipulado com homilética, preparando os obreiros para enviá-los para a missão do Rei Jesus. Então, nós vamos, nesse momento, ficar de pé para a gente ver a palavra, tá? Está aqui, leitura oficial, Isaías 59, 1. Toda vez que você pegar um estudo, e digamos que no estudo que você está pegando tiver Isaías, por exemplo, né, 59, 1, tiver esses Szinho assim pequeno, quer dizer que é seguindo-se a leitura, tá? Não tem aqui um término determinado. Você pode ler esse capítulo todinho, certo? Na outra todo curso vocês já aprenderam sobre esses pontozinhos que tem, né? Então, Isaías 59, versículo 1, seguindo-se a leitura, tá? Isso aí já faz parte da homilética que a gente já vai acrescentando já desde o começo do curso, tá? Então, os irmãos vão procurando Isaías 59. O vento foi quem abriu minha Bíblia aqui, Isaías 59. Eu deveria estar escrevendo, então vamos ler. Vamos ler, né? Tem uma mensagem aqui da parte de Deus, vamos lá? Todos acharam? Amém. Você sabe que você disser amém sem ter achado, você mentiu. Sabe que não pode dizer amém quando você não achou. Porque você vai fazer com que o pregador ache que todo mundo, né, achou, e aí vai haver um prejuízo nessa área. Então não diga amém quando você não tiver certeza daquilo que você tem que fazer, certo? Isso faz parte do nosso ensinamento para obreiros. Como a igreja também está envolvida, a gente deve ensinar que amém, glória a Deus, aleluia, tem um momento certo para se dizer cada uma dessas palavras, tá bom? Então, amém agora? Amém. Amém? Pronto, quando era para dizer, não serve. Mas vamos lá. 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa o quê? Salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua produzia perversidade. Até aí. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Então, vou decidir. Nossa reflexão sobre esse texto que a gente já viu aqui, tá? A gente vê que Deus, Ele está falando para o seu povo, através do profeta Isaías, e Ele está dizendo que, Ele deixa bem claro para todo mundo, né? Ele deixa bem claro: eis que a mão do Senhor não está encolhida. O que é que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo que Ele está com as mãos estendidas, ou seja, a sua misericórdia está ali, exposta. As minhas mãos não estão estendidas, porque o povo aqui estava no pecado, e por estar no pecado estava reclamando de Deus. E porque Deus não fez isso, e porque Deus não fez aquilo, e porque Deus não dá isso e aquilo, reclamando, porque Deus não estava lidando, e Deus só observando, porque o testemunho deles, a vida que eles estavam levando, era uma vida que não tinha nada a ver com santidade, não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Então, chegou o momento deles querer algo e Deus não dá, então eles ficaram reclamando. Aí Deus vai, usa o profeta Isaías para chegar ao seu povo e dizer: olha, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, Deus está sempre pronto para salvar, certo? Agora tem algo que impede de Deus
E lembrando bem que essa palavra salvação, na tradução da palavra salvação, quer dizer, a tradução vindo da sua linguagem do grego, tá? Essa palavra salvação, ela quer dizer também livramento. Livramento, salvação. Toda vez que você ouvir a palavra salvação, você vai lembrar de livramento, tá? Até porque a nossa salvação, ela é um livramento da ira vindoura, certo? Deus nos livrou de ir para o inferno. Então, quando ele diz aqui, a minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, não é só no que diz respeito à salvação da alma, mas no que diz respeito à salvação do dia a dia que a gente precisa. Para você chegar aqui, Deus teve que salvar você várias vezes, em várias situações. Coisas que iam acontecer com você, que você nem sabe, e que Deus salvou você. Livrou você do que ia acontecer, porque você é dele, você tem a marca dele. Então, veja bem, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, tá bom? Então lembre, aí ele diz assim agora, vamos lá. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agravado quer dizer fechado, tapado, né? Então Deus está dizendo, eu ouço, eu só não respondo. Eu estou ouvindo tudo, eu sei de tudo, eu só não respondo, eu não atendo. Por quê? Porque vocês estão na prática do pecado. Isso é Deus falando através do profeta Isaías. Aí diz assim, meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Aí agora o Senhor deixa bem claro para ele o que é que está acontecendo. Olha isso aí, por isso que é bom a gente ouvir a palavra. A gente está ouvindo a palavra de Deus, porque na palavra é que sai aquilo que Deus quer para a nossa vida. Já falei na igreja, várias vezes, e torno a falar nessa aula. Nunca, quando você tiver a oportunidade de você pegar o microfone, nunca vai dizer, antes da pregação da palavra, nunca vai dizer, se o culto terminasse agora, eu estaria satisfeito, porque você vai estar totalmente errado, vai fazer feio. Por quê? Porque enquanto não for ministrado a palavra, Deus não apareceu. Está entendendo? Deus está sendo adorado. No final é que ele traz a resposta. Está certo? Então, se não ouve a palavra, o culto não terminou ainda. E se você sair antes da palavra, você não recebeu o que deveria receber. E vai sair do mesmo jeito. Tá? Por quê? Faltou uma resposta. Mas teve alguém que trouxe uma palavra ali? Não, faltou a palavra oficial, que vem pelo general dos generais, né? O homem faz plano, mas a resposta certa vem de quem? Certo? Então, vem dos lábios do Senhor. Então, entenda isso. A gente já vai logo organizando desde o começo, tá? Então, nunca vai dizer isso, porque eu costumo dizer assim, quando eu vou a um lugar, a uma igreja, eu entro como um Tomé. Como assim, pastor? Eu quero ver Deus. E quando eu não vejo Deus, eu estou ali incomodado. Tá? E quando é que eu vejo Deus? É quando eu começo a ouvir a pregação da palavra. É quando eu começo a sentir o toque dele. Então, aí eu vejo que a igreja, Deus está aparecendo. Digamos, você vai para a igreja, teve 1h30 de tudo dentro da igreja, louvor, apresentação, ensaio, teatro, um monte de coisa ali naquele culto, né? Aí quando chega na hora da palavra, 10 minutos para Deus. 10 minutos para Deus. Deus está sem espaço nessa igreja. Ele não apareceu como deveria aparecer. Então, devemos dar espaço para Deus manifestar a sua glória mediante a pregação da sua palavra. Então, deixe Deus agir. Até porque a palavra de Deus diz que quando não há profecia, a igreja se corrompe. Então, se a igreja não investir na pregação da palavra, tá? Então o que vai acontecer? A igreja vai se corromper. Quer dizer isso, pastor? Quer dizer que o pecado vai achar espaço na vida das pessoas. Por quê? Porque quando a gente ouve a palavra, a gente recebe a correção, o prumo, o conserto, o nível, né? Como a gente fala, né? Vem tudo ali na palavra. Quanto mais tempo de palavra, mais preparação a gente vai ter para quando vier a tentação, tá? Para quando vier as adversidades da vida, a gente vai estar segurado na palavra. Porque a fé vem pelo
certo? Então a gente precisa ter esse zelo de ouvir a palavra, de aprender a palavra, de investir na palavra, de se dedicar mais à palavra, porque aí você vai ser um crente forte, robusto, tá? Você vai estar preparado para qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, no meio da sua família, em qualquer lugar, você vai estar pronto, certo? Porque você está a palavra. A própria Bíblia diz no livro dos Salmos que a palavra de Deus ela é escudo e bloqueio para a nossa vida. Escudo e bloqueio. É bloqueio. Qualquer coisa que venha contra você. Então, temos que ter esse cuidado de zelar pela palavra. Então, voltando para o texto bíblico, ele vai dizer agora qual é o segredo de ele não estar salvando e qual é o segredo de ele não estar ouvindo, atendendo ali, como ele disse que não estava ouvindo nem estava salvando. Então agora ele vai dizer, ó, versículo 2, vamos lá? Mas, vou ler que é para dar sequência ao texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí agora tem razão, porque ele não estava agindo de maneira que eles queriam. Mas as vossas o quê? Fazem divisão entre vós e vosso iniquidade. Ei, guardem essa palavra, vocês vão ver muito essa palavra na Bíblia, para vocês entenderem. O que é iniquidade? Iniquidade é a falta de respeito aos direitos dos outros. O que é iniquidade? Falta de respeito aos direitos dos outros. Ou seja, é você não respeitar a hierarquia de A e de B. Entendeu? Então, a iniquidade ela acontece não só dentro da igreja, no mundo todo. No mundo todo. Tá? A gente vê quando um juiz, né, ele vende uma sentença ali, então ele está agindo com iniquidade. Tá? Ele está faltando com respeito ao direito de alguém. Tá? E tem muitos outros direitos que é caracterizado uma iniquidade. Então, aprendam o que é iniquidade, tá certo? Iniquidade é a falta de respeito de... Vamos lá, pessoal, para entender, tá lá? O que é iniquidade? É a falta de respeito ao direito dos outros. É a tradução da palavra iniquidade, tá? Então, vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que é que estava ali, impedindo que Deus operasse na vida deles? Ei, o pecado. O que é que estava impedindo que Deus operasse na vida deles? O pecado. Então, olha, irmão, triste do crente que vive no pecado. Por quê? Porque ele não vai ter nada da parte de Deus. Não vai ter bênçãos abundantes, não. Tá? Ele vai ter pão e água. Porque qual pai que mesmo seu filho sendo desobediente, ele não dá comida para comer? Não é verdade? Então, melhor ainda é o nosso pai. Certo? Então ele vai nos guardar e vai nos dar o necessário para sobreviver. Mas muitas coisas que nós poderíamos ter, nós não vamos ter. Por quê? Porque estamos desobedecendo, estamos escandalizando, estamos vivendo no pecado quando deveríamos já ter deixado o pecado. Então o pecado não faz ninguém prosperar. A própria Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressão é pecado. Tá? O que encobre as suas transgressões, ou seja, o que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Deus dizendo em Provérbios, através do sábio Salomão. E aí ele diz, mas os que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Quando ele diz, confessou e deixou, não, cuidado. Porque tem muita gente que vem à igreja e confessa o pecado quando se ajoelha, mas não deixa. Aí ele dá o segredo. Tem que confessar e deixar. Então muitos confessam, muitos que está todo dia na igreja, está ali, Senhor, eu errei hoje, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus está perdoado. Aí quando sai para essa porta, todo dia a mesma coisa. Então, confessou, mas não deixou. Aí não vai alcançar o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? É o compadecimento de Deus pela miséria humana. A gente não pode nada, mas por misericórdia, Ele nos concede aquilo que a gente não merece. Certo? Então, temos que ter esse cuidado para que
o Senhor não venha nos achar em pecado. Aí ele diz assim, encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, quando se vive o pecado, há uma barreira entre nós e Deus. Deus não consegue, você vem vendo já isso? Há uma barreira entre nós e Deus, tá? Porque as vossas mãos estão o quê? Contaminadas de quê? De sangue. E os vossos dedos de o quê? E os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Então, era um povo que estava completamente fora do querer de Deus. Digamos assim, eles não estavam andando de santidade. Porque o que é santidade? Santidade é separação do pecado. O que é santidade? Separação do pecado. Santificação quer dizer separação do pecado. Tá bom? Então entendam bem. Quando falar, a gente pode ser santo? Pode. A gente se torna santo quando a gente se separa do pecado. Roubar, parou de roubar, já é santo em relação ao outro. Já não rouba mais. Já é um santo já. Tá? Se prostituía, não se prostitui mais, está se santificando. E a pessoa vai deixando de fazer tudo aquilo que desagradava a Deus, e a pessoa vai ficando santo, 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 ao ponto da pessoa olhar para ele e dizer assim, e para ela dizer assim, puxa, eu não vejo falha, eu vejo defeito naquela pessoa, está entendendo? Vai chegar o momento de alguém se sentir bem perto de você, não vê falha em você, você é pecador, é falho, mas não vive no pecado. Então, vai ter momento das pessoas sentirem prazer em estar com você, porque você não vive no pecado, tá? Você é a pessoa que solta as consequências com bom soldado, e isso é muito importante para Deus. Então, entendam que o Senhor está usando o profeta Isaías para repreender aqui o povo dele que estava andando de maneira escandalosa, não estava dando testemunho. Então, nós, como cristãos, para sermos prósperos na vida financeira, irmão, para você ter uma ideia, se você fugir do pecado, negar-se a si mesmo, olha, o mundo vai dar de cabeça para baixo, você andando arrumadinho assim, todo mundo de cabeça para baixo, você Deus cuida, Deus manda, Deus provê, tá? Ele é santo, ele é poderoso, irmão, ele é tão maravilhoso. Eu gosto que a Bíblia diz que quando Elias profetizou contra Acabe, ele disse, vai e te esconde lá nas montanhas lá, e vai lá e fica lá do lado do ribeiro, lá. E ele foi, e ficou lá. Aí ele chega, fica lá escondido lá, só tinha água para tomar. Mas quando foi no virar da tarde, todo dia à tarde, na hora da comida de Elias, lá no reinado de Acabe e Jezabel, tinha uma tremenda mesa para 850 profetas, 450 falsos profetas de Acabe e 400 profetas de Azera, que era de Jezabel. 850, todo dia Acabe dava um banquete para 850 falsos profetas, tá? Então era muita comida. Então Deus ordenou que os corvos, aves de rapina que comem carniça, comem carne, viessem, pegassem carne, e outros pegassem pão e levassem para ele lá na taverna. E o corvo ia, pegava, e ele sabia que ele não devia, só sabe quando de repente o corvo aí soltava o mão, a cara, e aí só ia lá e pegava, não sabia onde ele vinha. Mas Deus proveu. Deus proveu o alimento dele até o tempo em que o ribeiro secou, e aí ele disse, agora tu vai ter que sair daqui, lá para onde eu te separei, onde eu vou para te cuidar, para cuidar de ti. Então tem que ter esse cuidado. Deus tem esse cuidado com a gente quando a gente é zeloso, quando a gente se ocupa com as coisas de Deus. Então, igreja, lutem, sejam santos, sejam fiéis, se deem mais, assumam um compromisso com Deus e não tornem atrás, porque daqui a pouco ele está vindo buscar, e ele só vai buscar quem é obediente, quem é fiel. Amém? Que Deus continue abençoando no que diz respeito à leitura da palavra. Agora vamos entrar na apostila. Não é isso? Página 11 da apostila. Apostila de número 1. Essa é a primeira apostila, vai ter outras ainda. Não tem apostila aí ainda. Consegue uma para aquele Jailson lá atrás? Ele pretende ficar com a gente. Ele está bem de fé, mas vai ficar com a gente aqui estudando. Aí tem essa, né?
Estou esperando ele ligar fazer mais, está fazendo. Tem alguém que não tem a porta? Está tudo completo. Tem Douglas, né? Douglas. Se tiver dúvida, é um jogador. Se não tiver, as coisas dele, divide a tela com ele também. Mas não é para não, é só para. Vamos lá. Página 11, página número 11. A gente vai agora estudar. Irmão, esse curso é bruma até o final dele, viu? Enquanto chegar na terceira fase, na quarta fase desse curso, se prepare, porque a cobrança vai ser maior. Então vamos lá. Página de número 11. Você vai pegar o texto de número 1.2 lá em cima. Conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em sua, o quê? Isso aqui eu já li semana passada, eu encerrei com esse texto. Todos acharam aí? Aí. Glória a Deus. Aí, diz assim o texto. Vou lá. Vou ler. Vamos abrir na primeira epístola de Pedro 2. Primeira epístola de Pedro 2. Diz assim o texto: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o que? O leite que? Não falsificado, para que por ele vades o que? Crescendo. Então, aqui a gente está estudando o que? A gente está estudando tendo uma nova o que? Conduta, é a nossa disciplina, tá? Então, devemos aprender que, ó, tendo uma nova conduta, é a nossa disciplina. Então, a gente está aprendendo como é que nós devemos ter uma nova conduta. Como é que nós devemos nos portar diante do mundo e diante da sociedade, tá? Então, aqui estão um dos meios que a gente deve começar a aprender, que é esse texto de Pedro aqui, quando ele diz assim que nós devemos desejar afetuosamente aqui, deixa eu ver que voa a página, tá? Pegando para você. 2 e 2, tá? 1 Pedro. Acharam aí? Aí ele diz assim, 2 e 2, tá? Desejai afetuosamente, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. Então, quer dizer isso aqui, que Deus está querendo que a gente deseje como meninos novamente nascidos, porque a gente nasceu de novo, né? A gente nasceu de novo, nós somos crianças de Deus. Até porque os senhores que não se tornar como uma criança não vai estar lá, certo? Então, nós devemos desejar afetuosamente. Afetuosamente está se referindo a algo que você tem que estar na sua natureza. Por exemplo, como é que o menino sabe que no seio da mãe tem leite? É o afeto, a natureza dele, certo? Tem que ser aquele desejo, ele vai lá e quer porque quer ali, e ali é a fonte dele. Então, onde é a nossa fonte? A palavra de Deus, certo? Então, nós devemos desejar afetuosamente, ou seja, nós devemos ter esse desejo, isso tem que estar na nossa natureza, o desejo de ler, de aprender, de conhecer, de ouvir, de viver, de praticar a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, desejar afetuosamente como um menino nascido novamente, o leite racional. O leite racional. Então, a palavra racional, não falsificada, quer dizer o quê? Cuidado com as heresias, tá? Cuidado com aqueles que vêm perverter o ensinamento que você já recebeu.
meu, tá certo? Até porque, graças a Deus, eu não tenho orgulho, mas eu tenho uma grande alegria de saber que não só eu, mas vocês, todos nós, estamos no caminho certo, que é Jesus. Porque a religião tem muita, né? E todas elas têm um pedacinho de Jesus, mas nós temos ele dos pés na cabeça, tá? Até porque o Evangelho, ele não é uma religião, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não é uma religião. E se nós podemos chamar o Evangelho de religião, ele é a única religião perfeita, correta, certa e exata que existe. Por quê? O nosso mestre, ele disse que ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por ele. Está entendendo? Então, se o Evangelho podemos chamar de religião, então é a única religião perfeita, certa, exata, correta que existe. Tá? Mas Paulo disse que não é uma religião, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque se existe uma religião, vamos dizer, a religião nossa se chama Jesus. Porque a palavra religião, traduzida para a nossa linguagem, quer dizer religar. Religião quer dizer religar. E quem é que religa o homem a Deus? Quem é? Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, ele é o sumo pontífice. Ele é quem nos liga a Deus novamente. Então, não existe outro, só ele mesmo. Tá? Então, já verdadeiramente o leite não falsificado. Então, tenha cuidado com as falsificações. Tá? Tenha cuidado com as falsas palavras. Tá? E, ei, Sil, entenda uma coisa. Só guarde no seu coração palavras que são de Deus. Não guarde palavras malditas no seu coração. Porque tem gente que está na igreja direto, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, está ali vivendo na presença de Deus. Ele recebeu milhares e milhares de sementes da palavra de Deus. Está lá dentro. Mas vem uma maldita e derruba a pessoa. Pelo amor de Deus. Ah, fulano falou isso e isso de mim. Pelo amor de Deus. Falou isso e isso de ti. E o que Deus já falou para ti? Não conta não. Não conta não. Ou seja, você vai deixar Deus, você vai cair do Evangelho, você vai deixar a sua igreja, vai entregar a sua função, vai abandonar a sua salvação, porque alguém falou isso ou aquilo. Não, meu amigo. Cada um dá o que quer e eu recebo se eu quiser. Cada um dá o que tem e eu recebo se quiser. Certo? Então, se você sai e encontra um pacote de fezes de gato aqui, e um pacote de dinheiro aqui, você vai pegar o quê? As fezes de gato? Aquela nojeira? Você vai pegar um pacote de dinheiro, que é bom. Tu está entendendo? Então, quem tem o que não presta, tem que vir para si. A gente só pega o que é bom. Tá? A gente pega o que é bom. Guarda o que é bom no seu coração. Quando alguém falar algo que é perverso, que é ruim, que te entristeceu, lança fora. Ora por essa pessoa. Por quê? Isso aí veio do inferno, direto para você. Porque tem pessoas que não estão no mesmo espírito que você. Então essa pessoa lança a palavra. Aí se você não tiver firmado na palavra, você cai. Você cai. E aí cada vez alguém pergunta: por que deixou o Evangelho? Você vai dizer: porque fulano falou isso e isso de mim. Só por isso. Só por isso. Só por uma palavra que nem machucou, arrancou nada de você. Uma palavra. Então quer dizer, se a pessoa por uma palavra cai, imagina por uma tapa na face, uma cuspida no rosto, um chute, uma pedrada, um bofete. O bicho Jesus levou e ficou caladinho e foi como ovelha muda para morrer no meio do teu lugar. Tudo aquilo era para a gente. E a gente, às vezes, tem uma palavra, a gente quer deixar tudo. Isso está certo? Está não. Está deixando bem claro que não é um bom soldado. Porque Jesus diz, usando o apóstolo Paulo a Timóteo, lá ele diz aí Paulo diz para Timóteo: era, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Quer dizer que tem o mal. Tem o mal. Qual é o mau soldado? Aquele que se escolhe, aquele que é preguiçoso, aquele que se esconde, aquele que é medroso, aquele que não colabora. Está entendendo? Aquele que só quer a parte melhor, mas não quer dar nada. Quer dizer, esse é o mau soldado. Tá? Mas nós devemos ser o quê? Bom soldados e sofrer as consequências como bom soldado, sabendo que o nosso mestre está na nossa frente e que nada de mal vai acontecer com a gente. Tá bom? Já estamos seguros, já estamos de posse
do nosso crescimento e da nossa nova conduta. Qual é a sua conduta? Você agora vai ter que ir mais ao templo, tá? Ir mais ao templo, adorar ao Senhor. Isso é um dever do cristão, é um dever, tá? Porque quando a gente não vem para a igreja, ele estava dizendo hoje para uma pessoa, quando a gente estava eu e Jair conversando comigo lá, pessoal, por aí não vem a igreja, a gente termina pecando em casa. Termina pecando. Aí não vem para a igreja, aí está em casa, ficou desocupado, aí vai lá, liga a televisão. Aí vai cair lá na maldita da novela. Aí termina a pessoa se detendo lá na novela. Aí vai lá para a varanda, lá o camarada lá, aí fica olhando lá para baixo para coisas que não devia olhar. Quer dizer, se você analisar direitinho, quando você não vem à igreja, você termina pagando de casa. Você tem que estar muito ocupado trabalhando, aí muito ocupado lembrando do pecado, termina pecando. Já na igreja não, você está aqui adorando, se purificando, né? Crescendo no conhecimento, recebendo as bênçãos do Senhor. Isso é bem informado. A Bíblia diz que na guerra, Davi era para estar na guerra, na batalha. E no entanto, Davi não foi para a batalha, ficou em casa. E ficando em casa, não tinha nada para fazer, ele levantou e foi dar um passeio pela varanda. Aí quando ele chega na varanda, ele olha para lá e ele vê uma mulher sem roupa tomando banho. Aí ele deu um lugar a cara e mandou o seu servo dizer, vai lá e busca ela para mim. Mas a mulher tem um soldado, busca ela para mim. Ó, deu um lugar a cara. Se ele estivesse na batalha, não era melhor? E aí aconteceu o quê? Aquela miséria que aconteceu em Israel. Morreu milhares de pessoas, tá? Ele teve que pagar um preço terrível. A espada entrou na sua casa. Foi irmão estuprando irmão, irmão matando irmão. Foi uma bagunça na vida dele por causa de um pecado, que ele cometeu e de morte. Então, é melhor a gente se ocupar com as coisas de Deus. Quanto mais você se ocupar com as coisas de Deus, menos você vai pecar e mais você vai agradar a Deus. E tem mais, você vai enriquecer também, tanto espiritualmente como secularmente, tá? Porque Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar você ser escandalizado. O próprio Senhor diz, usando o servo dele, Davi, ele diz, olha, eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência ligar o pão. Então quando a pessoa é justa, Deus não desampara ela. E além do mais, nem ela e nem o seu descendente, irmãos, netos, né? Netos, bisnetos, pessoas da sua família ligadas a ele ali direto, descendência direta. Então Deus cuida até da descendência, tá? Então, quer ser totalmente abençoado, honre a Deus, obedeça ao Senhor, sirva a Ele com intensidade, se ocupe com o que é dele, você vai ver, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar em todo sentido, até que olhar para você vai dizer, está tão diferente. O que é que está acontecendo? Está entendendo? Eles vão sentir, eles vão ver, tá? E aí mais uma chance para você pegar essa pessoa e trazer para a igreja, amém? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Não estou aqui só falando, eu aprendo com vocês também. Como já falei no começo do curso, tem coisas que eu vou responder na hora e aquele que eu tiver dúvida, não souber responder, eu trago na próxima aula. Mas não fiquem em dúvida, aqui é uma sala de aula, a gente pode ter fórum de debate, a gente pode trocar informações, pode perguntar, tá bom? Eu não sei de tudo, estou revisando, tá? Estou aqui aprendendo com vocês também. Pode perguntar. Diga. Está ligado ao texto que eu estou lendo? Tá. Diga aí, se eu souber, eu respondo na hora. Você falou a respeito de profecia, certo? Aí a gente tem que ter profecia. Mas Profecia? profecia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 Coríntios 13, 13 o quê? 8. Fala que mas havendo profecia serão aniquilados. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados. Por que ele disse isso? Porque ele disse isso, o amor nunca falha. Mas havendo profecia serão aniquilados. O amor nunca falha, mas ele está falando do que diz respeito ao amor aqui na terra, tá? Ao amor aqui na terra, o amor nunca falha, tá? Mas havendo profecias serão aniquiladas. Aí está falando que a profecia do caso é a palavra de Deus, não é isso? Não é a palavra de Deus?
Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que havendo profecia, será aniquilada. Não quer dizer que a profecia aniquila o amor, entendeu? Acaba com o amor, é maior do que o amor. Quer dizer que a profecia, ela é eterna, é para sempre. E esse amor que está se referindo aí, é o amor aqui na terra. É o amor aqui na terra, é o amor da gente para com o próximo. Aí já pode ver que o texto está dizendo que é aquele que ama, né? Mas a caridade, que é o amor, né? Não se soberbece, não trata com leviandade, né? E daí vai, dizendo sobre a questão do amor. Aí é a excelência do amor, mostrando quem tem amor, como é que deve agir. Então ele está dizendo que esse amor aí, a profecia supera ele. Esse amor é o amor momentâneo aqui na terra, terreno aqui na terra. É o amor que ele deve ter aqui na terra, pelo nosso próximo, está entendendo? Por todos em nossa volta. Agora, havendo profecia, serão aniquiladas. Mas o ponto foi o seguinte, então vou trazer uma explicação melhor ainda sobre isso aí na próxima aula, tá bom? Vamos anotar, aí, é legal, anota aí, para eu me lembrar, aí eu trago mais uma explicação melhor ainda, porque ele foi lá para cima, falou sobre profecia, aí saiu um pouquinho daqui do que a gente está falando aqui nesse texto aqui sobre a nova conduta, sobre ir ao templo adorar ao Senhor, tá? Então procurem sempre estar na casa de Deus, tá? Tem gente que não tem esse zelo de vir à casa do Senhor, se engranjar nos grupos dentro da casa do Senhor, e aí terminam perdendo muito por causa disso. Mas vamos ver lá Atos dos Apóstolos 2:46. Atos dos Apóstolos 2:46. O que o texto sagrado diz? 2:46 de Atos dos Apóstolos diz assim, vou ler para você. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Certo? Aqui está falando do zelo que eles tinham, da comunhão que eles tinham, da união que eles tinham. Até porque nesse tempo aqui, os irmãos moravam juntos. Os irmãos moravam juntos, tá? E eles vendiam suas herdades e davam para os apóstolos. Eles viviam em comunidade. Todos comiam a mesma comida, tá? Todos congregavam juntos. Era união. Hoje é mais diferente, né? A gente tem a nossa igreja, onde a gente se reúne, mas cada um tem a sua casa, cada um mora distante do outro. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ter a comunhão. A prova disso é que a gente tem a Santa Ceia, que é a demonstração de que eu estou em comunhão com Deus e com você. Quando eu não sei, eu estou dizendo, eu não estou em comunhão nem com Deus e nem com a igreja. Porque cear é um testemunho público de que eu tenho paz com meus irmãos e com Deus. De que eu estou ligado com Deus e com meus irmãos. Então, quando eu não sei, eu estou deixando bem claro. Estou fora. Está fora mesmo, porque o Senhor disse, olha, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Para aqueles que ainda não se batizaram, que ainda não sei, não quer dizer que não estão salvos, tá bom? Deus sabe porque você ainda não se batizou e porque você ainda não está ceando. Não quer dizer que você não está salvo, mas está falando para aqueles que não tem nenhuma burocracia que lhe impeça de se batizar e sentar na mesa. Então, quando eu tenho a oportunidade e não faço, eu estou dizendo, eu não estou preparado ainda para ir para o céu. Eu não estou preparado para estar no reino de Deus. Então, se você pode, se batize e sente-se na mesa e coma do pão e beba do sangue, porque você tem que fazer parte do reino de Deus. Tá bom? Então, alguma pergunta? Então, aqui eles comigo bem, ó. O texto diz assim, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Veja que eles estavam todos os dias no templo. É claro que você pode dizer assim, ei pastor, mas não posso estar todo dia aqui não. Tudo bem, pode ser que você não possa, mas se você pode, esteja. Porque é claro, tem mulheres aqui, senhoras, que são casadas, precisam cuidar do seu marido, precisam cuidar dos seus filhos, mas e tem uma coisa, quando a mulher é sábia, tá? Sabendo ela que ela tem que servir a Jesus Cristo também, então ela deve o quê? Ela deve abreviar suas coisas. Se ela faz almoço, ela já apronta o almoço à noite. Já deixa pronto, porque todo dia ela está livre. Tá? O café do marido, ela
E aí está errado. Porque quando a mulher está lavando o prato, ela está adorando a Deus. Quando ela está lavando roupa, ela está adorando a Deus. Quando ela está botando a comida do marido, ela está adorando a Deus. Quando ela está servindo ao seu marido, em todos os sentidos, ela está adorando a Deus. Que é o mandamento do Senhor para a mulher, servir ao seu marido. Tá? Do mesmo jeito que quando o homem trabalha honestamente, ele está adorando a Deus, porque ele diz: com o suor do teu rosto comerá do teu pão. Então, temos que entender que aquilo que Deus mandou fazer, a gente não pode deixar para trás, tem que fazer. Agora, sabendo, porém, que ela vai usar de sabedoria para abreviar as coisas, preparar as coisas com antecipação, deixar tudo prontinho, quando ele chegar, pega o camarada lá, dá um cheiro na careca dele, bota água para ornar, a toalha lá na porta do banheiro lá, aí chega lá, meu lindo, tá ali, tá? Mornei a água, já preparei a comida, tá na mesa, o guardanapo tá aqui, o carro tá ali, olha lindo, agora eu vou buscar a nossa bênção lá na igreja. Aí ele vai, parece um vento tão. Eu tinha uma coisa nessa igreja, eu vou lá nessa igreja ver o que está acontecendo. Aí termina o camarada vindo ver o que está acontecendo, aí aqui ele se encontra com Jesus, aí se conversa. Está entendendo? Então tem que ter esse cuidado das mulheres para com o seu marido, principalmente os maridos que não são evangélicos, não é? E já que a gente falou de mulher, a gente pode também deixar os homens de lado. Os homens também devem entender as suas esposas, né? Entender que ele é santificado pela oração dela, se ele não for evangélico. E se ele é evangélico, ele deve entender mesmo, até porque ele tem um testemunho a dar para a sociedade cristã, que é a igreja, de modo geral. Então, temos que ter esse cuidado de procurar entender, de procurar ajudar, tá? E de procurar também patrocinar a nossa esposa, né? Porque tem marido que é pirangueiro, é mão de vaca, é mão que fica mesmo, né? Tem marido que a mulher está com o cabelo tonho e ganhando, né? A bichinha parece, se ela for vender antena, ela vai ganhar até um dinheirinho, porque o cabelo é tudo em pé. Mas quem que passou no cabelo dele? Não é verdade? O camarada não dá ali, né? Nem aquela promoção de 3 cortes por 10, né? Ali o camarada não dá. E quando ele dá 10, pede 5 e o que sobrar tu me entrega depois. Está entendendo? É complicado. Aí passa a mulher do outro. É linda porque o camarada investe nela. É linda porque ele banca ela. A tua tu não dá 10 pontos para ele no cabeleireiro no corpo de 3 por 10. E aí como é que vai ficar comigo? Então vamos investir também, os homens vão investir na mulher, né? Vamos elogiar ela, ela vestir a roupa, não chega dessa roupa não. Tu fica mais bonita que conhece. Teu cabelo tá assim, né? E sempre que às vezes o camarada não vai elogiar, chega outro e fala. Vai logo primeiro enquanto é tempo, né? Entendeu? Então temos que ter esse cuidado também, certo? Então vamos voltar para o assunto. A gente está falando sobre comunhão, isso faz parte da comunhão. Porque o marido tem que estar em comunhão com a sua esposa, todo mundo tem que estar em comunhão um com o outro, tá? Então, eles comiam, eles perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, tá? Ainda tem aqui 2,46, veja, Romanos 12:1. Aqui está falando sobre ir ao templo adorar ao Senhor. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente vê aqui que o Senhor, usando o apóstolo Paulo chegou um momento aqui nessa palavra que ele estava dizendo assim: irmãos, por favor, pelo amor de Deus, ele está dizendo pela compaixão, por favor, eu peço a vocês que quando vocês estiverem na igreja, adorem, prestem um culto racional. Olha, não deixe nada de você,
alimento. Culto que racional, é o culto que você está assistindo e está entendendo ele, não é aquele culto que você está ali conversando, né? Vendo o celular, deve ter celular, não é para estar vendo na igreja. Quando se entra na igreja, é para desligar o celular. Ou desliga ou bota no silencioso, tá? Porque o crente que entra na igreja com o seu celular e atende o seu celular, ele está dividindo a adoração. E Deus não recebe a adoração dividida. Certo? Então o celular desligue, porque Deus não está recebendo a tua adoração. Tem que ser completo, irmão. É 2 horas que a gente está aqui para o Senhor, aqui dentro, no particular. Abacuque 2:20 diz: olha, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, se eu estou lá, ali, atender telefone, na hora do culto, na hora que eu estou adorando, na presença da santidade, do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem todo o poder do céu e da terra na minha vida, aquele que está aqui, mas também está lá, eu posso pedir para ele ir ajudar lá. E aí eu vou lá e o telefone fala que eu deixo ele lá, viro as costas para ele, alô? E às vezes alguém que não tem compromisso com Deus como você tem, se tira da adoração e vai até você ir embora com um problema. Não, se você está aqui, Deus está cuidando do seu lado. E quando você chegar, vai estar resolvida a situação. Talvez seja melhor do que você se estivesse lá. Certo? Então ele precisa entender isso aí. Eu me lembro de uma vez, chegou uma irmã aqui, angustiada. Ela disse: pastor, vem cá, na minha casa está a maior briga lá. Eu vou lá, pastor, eu vou lá, não, minha casa, só não está aqui, fica aqui, vamos fazer uma oração. Aí a gente orou, ela se ajoelhou, se aquietou e ficou aí, e adorou o Senhor. Tá? Quando ela chegou, estava tudo calmo. Está entendendo? Era para tirar ela da adoração. Aí se ela fosse não adorava, chegava lá, ia ficar, tentar se reparar, talvez levasse o rumo, uma facada, desmaiasse, visse aquele problema lá, ficasse, subisse a pressão. E daí? Está entendendo? Então, na presença de Deus, é só você pedir: Senhor, está acontecendo algo lá, eu quero te adorar, por favor, vai lá, Senhor, resolve a situação. Aí Deus vai. Rogo-vos, porém, irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, é o sacrifício completo a Deus, tá? Sacrifício vivo, santo e agradável, corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, você gostaria de estar conversando com alguém virar as coisas para você e atender outra pessoa? Já aconteceu comigo já, no passado. Você está com prioridade de contar a sua causa para aquela pessoa, aí o telefone daquela pessoa toca, aí aquela pessoa faz só um minutinho, aí desce você lá e vai atender e fica lá uns 20 minutos lá e você vai perguntar: você gosta? Imagina Deus está falando com você na igreja, querendo te dar um livramento mediante a palavra, e alguém liga para você porque o diabo sabe que você vai receber estratégia para vencer ele, né? Aí vai, liga para você, você sai e vai atender. Não quer ter problema? Desligue o celular, é melhor para você, o teu próprio bem, tá? Esse é o conselho de Deus através da palavra que está vindo para você. E que eu faço? Olha, de 7 horas eu não recebo ligação de ninguém, porque o pessoal já sabe que eu mantendo. E quando acontece um acidente, um percurso, alguém que não sabe, eu pego o telefone, tiro do bolso quando eu esqueci, né? Muitas vezes eu já estava pregando e eu vi o bicho tremeu, eu tirei ele assim, fui assim e atendi que tem em cima do corpo para escutar a palavra que eu estava pregando. E ficou lá, até me ligar. Escutaram um pouquinho, depois eu vi quando apagou. Entendeu? Ainda que eu esqueça e ele toque, eu tiro do bolso para ligar ele, mas não atendo. Eu não estou para ninguém. Essa hora é minha e do meu Senhor exclusivamente. Eu não quero que ninguém atrapalhe. Está entendendo? É uma hora de amor, é uma hora de relação, é uma hora de intimidade, é uma hora que ninguém pode impedir e atrapalhar. Tá? É a intimidade com ele, eu tenho que estar com ele naquele momento, eu necessito, eu preciso, tá? Então eu não quero ser atrapalhado, tá certo? Então, serve nesse momento que Deus está dando para você, de estar diante da santidade dele. A gente está aqui, ó, está adorando, só tem a parede ali, porque ele está olhando com os olhos da não, mas se você olhar pelos olhos da fé, ele está aqui. O Espírito Santo dele está aqui, porque na verdade Deus, Jesus, está no céu, ele não está na terra. Quem está aqui é o Espírito Santo e a sua palavra. Então a palavra de Deus sai pelo querer de Deus, tá? E o Espírito Santo vai atrás da palavra para dar vida à palavra que saiu. Por isso, quando você recebe a palavra, Deus tem um negócio com você, porque você está com a palavra dele. E a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra, então ele vai atrás da palavra dele
você segura a palavra, Deus vai ter que fazer ela acontecer, porque é questão de fé, certo? É questão de fé. Então Ele vai fazer acontecer esse milagre de alguma maneira, tá certo, pessoal? Amém? Alguma pergunta? Então, a gente está aprendendo que devemos ir ao templo, devemos ter comunhão, devemos sentar juntos, devemos amar, devemos ter cuidado de adorar com interesse de coração, tá? Celular, não deixe que o celular tire a tua adoração, tá bom? E vamos ver também aqui, devemos o quê? Louvar ao Senhor. Vamos ver Salmo de número 22, verso 2. Aí não tem, mas eu estou levando vocês para essa dimensão. Por quê? Aqui está falando de louvor. Devemos louvar ao Senhor, tá? No Salmo 22, verso 2, está escrito que Deus, Ele habita no meio dos louvores, tá certo? Ele quer vencer os pensamentos contrários, quer vencer as perturbações mentais que vêm, começa a louvar. Tem um ditado popular no mundo que diz assim: quem canta seu... Porque quando você fala, você ocupa o espaço do seu ser, da sua consciência ali, tá? Então quando você está louvando ao Senhor, Deus está no meio do louvor. Porque você está louvando o nome dele, então é importante que a gente louve ao Senhor. Se bem que a palavra louvor não se refere só a cânticos, mas também a louvar com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com as nossas vestes, com os nossos bens, com a nossa casa, com tudo que a gente tem. É um louvor a Deus quando a gente faz aquilo para a glória dele. Então é um louvor a Ele. Então aqui assim, ó, porém tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Então o Senhor é santo e Ele habita no meio dos louvores, tá certo? Cante ao Senhor, sempre puder, cante, tá? É tão bom cantar. Olha, eu me lembro uma vez que Deus me acordou pela madrugada e Deus disse para mim: louve hinos, cante. E eu disse: meu Deus. Eu peguei a árvore e fiquei cantando bem baixinho, cantei mais ou menos assim. Eu não sei se foi 7 ou se foi mais, parece que foi 7. Eu não sei porquê, né? E amanheceu o dia, eu fui trabalhar. E eu vinha chegando, parece que foi da Serasa, muito apressado com as coisas. Você sabe que na feira os bancos é baixinho, aquela madeira fica tudo exposta muitas vezes. E aí já vem eu, irmão, apressado com aquilo que eu estava trazendo, irmãos. Na hora, eu vim assim, ó. Quando eu venho, e uma vara assim, ó. Ela pegou aqui, irmão. Ela pegou aqui, ó. Pegou aqui, eu fiz isso para trás, ó. Se eu não tivesse louvado, sabe onde é que ia pegar já? Vocês não sabem onde é que ia pegar? Estourar minha bola do olho, meu olho, né? A menina do meu olho, ia estourar, não estava certo. Por que Deus me acordou pela madrugada para louvar? Para que eu tivesse livramento com aquele louvor. Porque louvando eu estaria adorando a Ele, tá? Estaria invocando a Ele, chamando Ele para me proteger. E aí Ele acamparia anjo ao meu redor para me livrar do mal. Então eu levei a pancada, impacto, mas tive um livramento, porque ó, passou, não tem nada. Mas se tivesse pegado o pé no olho, estaria cego. Então, quando Deus mandar, louve, esteja onde estiver, louve ao Senhor. Bom, porque você vai ser super abençoado. Salmo 148. Aí o Senhor deixa bem claro que nós devemos louvar com amor, com alegria. O 148 ele diz assim, verso 1. É todo né, que ele fala sobre louvor. Mas primeiro, louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas, luzeiros, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, e a chuva, né? Que
sol louva a Ele, o vento louva a Ele, os germes da terra louvam a Ele, os animais, as plantas, tudo louva a Ele. Por que a gente não pode louvar também? Devemos louvar. E aí a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve, sempre louve, cante e exalte ao Senhor, enquanto você louva a Deus, tira da prisão. Então, o ritmo que Cassiano canta, né? Então, além de uma pergunta a fazer, pessoal? Vamos lá? Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é quando você pega a arte e diz assim: vou louvar 7 hinos ao Senhor em prol de uma causa. Você está fazendo um sacrifício de louvor. Entendeu? Aí, ó, vamos lá. Veja Gálatas 6 e 2. Aos Gálatas 6 e 2, falando aí de louvor. 6 e 2 aos Gálatas. Diz assim o texto sagrado. 6 e 2. Cadê? 6 e 1. 6 e 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu acho que eu notei errado essa parte, isso é para outro evento. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, não. Peço desculpa. É outra área. Mas vamos lá. Contribuir, está falando de conduta. Contribuir para a manutenção da obra do Senhor. É o dever nosso. Contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Isso faz parte da nossa conduta para com Deus. Tá? Então, devemos ter esse zelo. Tá? Então, o texto leva-nos para Malaquias 3 e 10, que fica nas costas de Mateus. Malaquias 3 e 10. Se voltando de Mateus, você encontra Malaquias mais fácil, tá bom? Aí 3 e 10, o Senhor diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior o quê? Abastança. Então, ó, uma das coisas que a gente tem que ter como demonstração da nossa boa conduta para com Deus é devolver o dízimo do Senhor, tá? Porque o dízimo, ele não é um ato obrigatório, ele é um ato de amor e de fé, tá entendendo? É um ato de fé e um ato de amor, tá entendendo? Por que não pode ser obrigatório? Porque não pode ser um constrangimento. Se você der algo a Deus constrangido, você não vai receber nada de Deus. Deus não recebe aquela oferta, tá? Então tudo tem que ser dado por amor, tem que ser dado por espontânea vontade, tá? Tem que ser dado com alegria. Então nunca é dado constrangido. E a gente precisa aprender que foi através do dízimo que nós fomos alcançados mais rápido. Por quê? É a ajuda do irmão que faz as igrejas abrir, que paga o aluguel, que investe na obra missionária, tá? Então o dízimo é muito importante para a casa do Senhor. Alguém se levanta contra o dízimo, dizendo que o dízimo é uma obra da lei, mas a gente vê que o dízimo não é uma obra da lei, porque antes da lei Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, tá? Então a gente vai ver que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha ao rei de Salém, não é isso? É isso? Jacó também ele disse: olha, se me abençoar no caminho que vou, eu te prometo te dar o dízimo de tudo, 10% dízimo de tudo. Então é antes da lei. Então o inimigo se levanta para tentar perverter, para tentar tirar essa bênção da mão dos crentes, que é de dizimar, porque o Senhor deixa bem claro que os dízimos é um ato de amor, um ato de fé. Quando ele diz que trazer todos os dízimos na casa do Senhor, essa casa
E aí eles passam muito tempo sem vir à igreja, e eles ficam pedindo para eu ir lá buscar. E eu não vou, eu não gosto de dar cara ninguém pegando pedido, porque a vida não permite que eu vá buscar, eu não quero ninguém. Tá? E aí eles começaram a me chamar, olha, por que aí pede para o senhor pregar e o senhor não vai? Porque aí vem aí, estaria aí contra o meu Deus. Eu não posso na sua casa pegar o dízimo, porque se você junta o dízimo e não tem tempo nem de trazer da casa do Senhor, como é que está a sua vida? Então, se eu for buscar, eu vou estar colaborando na sua perdição, na sua destruição. Então, você tem que ter pelo mínimo tempo de vir aqui escutar a palavra, eu sou filho, sua oferta. Tá? Isso é o mínimo. Se bem que tem que dar mais. Então, eu não posso buscar o dízimo, você tem que trazer. Tá? Porque não posso mesmo. Vai poder entender o quê? Ele buscar, ele trazer. É verdade? Então, o pastor vai buscar aqui na casa de ar e ver, está indo contra a palavra. Não pode. Tá certo? Isso aí tem que ser o ato de amor de cada um que dá. E Paulo diz em 9:7 da segunda carta aos Coríntios, veja lá, segunda carta aos Coríntios, 9:7, ele diz, vamos para lá, 9:7, para você entender. Eu vou ler do 6 em diante. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também o que ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com o quê? Ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com. Daqui a pouco eu vou falar da bênção também embaixo. Então, entendeu uma coisa? Se você der com tristeza, cansado, você vai estar perdendo. Dos dois lados. É bom, irmão. A gente precisa estimular a gente mesmo a gente precisa estimular a gente mesmo a dar o dízimo sem. Ó, é aquilo que eu falo para vocês, ó. Vê bem. Aquilo que eu falo para vocês. Olha o que é que eu falo. Fica aqui, ó. A pessoa recebe 3 mil reais. Vamos profetizar. Você recebe 3 mil reais de salário. Aí, se você olha a obra, vê a necessidade da obra missionária, pessoas que precisam ser alcançadas, que estão perdidas, como serão alcançadas? Aí dentro do investimento financeiro. Porque Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a obra. Tá? Então você ganha 3 mil reais. Deus te deu emprego, te deu saúde, tá? Te deu sabedoria para você ganhar 3 mil reais. Aí você vai tirar quanto para o Senhor aqui? 8. Hã? 300, não é isso? Isso. Então, o que é que acontece? Você vai só isso. Aí você vai tirar o quê? 300. Só que quando a pessoa é avarenta, pirangueiro, pode chamar de som. Só que quando a pessoa é pirangueiro, o que é que acontece? Ela valoriza mais os 300 do que os 2.700 que ela fica viva. Tem gente que é tão pirangueiro que ele não tem coragem de tirar os 300. Quando tira, ele fica pensando nos 300 mais do que os 2.700 que ele ficou. É miserável. É uma infelicidade. Então, pegue esses 300 e dê, porque depois Deus vai aumentar o seu salário, você pode passar a receber 5 mil reais. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito, ele te colocará. Irmão, tem gente que é tão cínico, que recebe dinheiro, Deus te abençoar, vai me dar nada na casa do Senhor. Eu conheço gente assim. Mas me dá um centavo, se puder, tira do irmão que dá do lado. Tira. Então, a gente tem que entender que devemos ter esse ato de amor e de fé para com a obra do Senhor. Por quê? Quando a gente faz assim, sem constrangimento, a gente recebe dinheiro, já tem a loja, que é do Senhor. Que é do Senhor, dá logo. Aí o que acontece? Vê aí o versículo 10.
foi o 9:8. Vê o versículo 8, que é que diz. Pessoal, que coisa linda diz aí, pessoal. Depois que você está com alegria, o que acontece? Ó, ainda está alta ali, está dando microfone. Depois que você. Verso 8 diz assim: E Deus é poderoso para tornar abundante. Veja bem, irmão, entenda o que essa palavra está dizendo. Deus é poderoso para tornar. Você deu presente. Para tornar abundante. Veja bem, tornar abundante em vós toda a graça. O que é graça? Favor que a gente não merece, tá? Ele está dizendo que ele vai tornar abundante em você a graça. Ou seja, Deus está dizendo que quando você dá com alegria, Deus está dizendo que ele vai fazer com que você receba muito mais além do que aquilo que tu tem imaginado. Está entendendo? Ele vai tornar abundante em vós toda a graça. E ele tem mais aqui, ó, no final do texto, toda a graça. Por que ele vai tornar abundante toda a graça? A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Por que Deus vai fazer prosperar você quando você é fiel no dízimo, nas suas ofertas, no seu ato de amor? Porque Ele sabe que você, investindo em você, você está dando 300 agora, mas amanhã você vai dar 500 e vai dar 1000. É por isso que Ele vai tornar abundante toda a graça em você, para que você superabundeça em toda boa obra. Ou seja, tu vai ter para dar em abundância na casa do Senhor e vai voltar para tu e vem para aqueles que estão do teu lado. Irmão, para você ter uma ideia, você sabe quem é Helen? Já ouviu falar? Helen? Aquela camisa branca que tem 2 peixinhos. O dono daquela empresa ali, ele fez um trato com o Senhor. Ele era cristão. E ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, que eu fique famoso, que eu venda bastante. E na medida que o Senhor for me abençoando, eu vou abençoando a tua obra. Eu vou começar te dando 10% de tudo que eu ganhar. Veja bem. Aí ele começou a dar o 10%, aí Deus começou a abençoar. O que foi que ele fez? Aumentou para 20%. Aí Deus começou a abençoar. Foi o que ele fez? Aumentou para 30%. Aí Deus, tome. Aí foi o que ele fez? Aumentou para 40%. Ele foi tão abençoado que ele chegou a dar para o Senhor 90% e ficar com 10% de tudo que ele ganhava. Deu para tu entender? Ele inverteu, era para ele dar 10% para o Senhor e ficar com 90%. Ele disse: não, eu vou dar os 90% para o Senhor e vou ficar só com 10%. Porque era tanto dinheiro que ele ganhou que os 10% estava bom para ele e o resto ele investiu na obra. Está entendendo? Que às vezes a gente deixa de ganhar porque a gente é assim. Vai ter uma festa e não está precisando do quê? Eu não gosto da muito, mas posso dar um guaraná. Eu não gosto da muito, mas posso mandar alguém que pode comprar uma falha. Eu vou para a falha de gás. Quem é que está aí que eu quero adotar? Está entendendo? Tem alguém no grupo do discipulado que não tem condição, eu quero adotar essa pessoa, eu vou comprar minha camisa dele, ou atrás. Aí ele vai só, investir na minha obra, vou dar mais, porque eu sei que se eu der mais, ele vai ajudar mais pessoas. Está entendendo? Então temos que ter esse espírito de voluntariedade, de comunhão, de solidariedade, de fraternidade, tá? Porque fazendo assim, quem vai ganhar somos nós mesmos. Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós, certo? Então vamos abrir as mãos para a obra do Senhor, vamos ajudar, porque com certeza Deus vai retornar, Ele vai tornar você tudo aquilo que você fez. Veio 10 reais, tira R$1. Na hora da oferta, está aqui meu dízimo, no envelope assim, veio 10 reais, R$1 de dízimo, está lá. Veio 3 reais, 30 centavos o quilo. Bota no bolsinho do dízimo lá e
peraí, cara. E é isso, é o que Deus sentado, vou fiel dele, eu ficando com ele. Aí tem que ser fiel, um pouco para nos colocar no muito, tá? Então, faça assim, que Deus vai lhe abençoar. Aí, cara, eu não sei nem para quem vai ser mais salário de vocês aí. Alguém vai ganhar salário, eu não sei quem é. Então, vamos lá, pessoal. Quem entendeu, diga bem. Quem quiser fazer uma pergunta, pode perguntar. Pode perguntar. Tem uma pergunta para fazer? Tem? Então, vamos lá. Amar aos irmãos faz parte da nossa nova conduta. Ei, faz parte da nossa nova conduta amar o quê? Os irmãos. Eita, o irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Diga, eu te amo, eu Cristo Jesus. Isso tem que ir no coração. Irmão, isso tem que ir no coração. Está entendendo? Você tem que olhar para essa pessoa e entender que ela, essa pessoa que você olhou, é cheia de defeitos, é cheia de falhas. Essa pessoa que você olhou é cheia de defeitos e é cheia de falhas. Então você olhou para ela e ele olhou para você. Então todos nós somos cheios de defeitos e cheios de falhas. Uma vez um homem fez uma peça na igreja e colocou um caixão na igreja. E ele disse: ali está a pessoa que verdadeiramente precisa amar, mas morreu porque ele estava amando. Morreu a pessoa. Quem vai ser o primeiro a ver quem foi que morreu ali naquele caixão? Está lá. Aí alguém se curioso, né? Aí foi lá, aí chegou, pronto, fique lá no seu canto, não fica nada mais não. Tá? Essa pessoa precisa renascer, precisa amar. Quem é o próximo? A pessoa ficou curiosa, né? Pronto, vamos lá. Aí chegou. Saiu por aí só sei que você está dando para ficar. Você chama coisa assim. Pode vir, faz o seguinte, veja. Por causa do amor, essa pessoa morreu. Ela precisa ter amor verdadeiro. Todos façam a fila e venham ver. A cara dessa pessoa, ela poderia ser melhor, mas veja como ela está agora. Aí todo mundo fez a fila. Você olha para essa mão. Dando o seu lá. Está entendendo? Sabe o que é aqui lá dentro? Tem um espelho. Na parte da cara, lá no caixão, tem um espelho. Quando a pessoa olhar, ela se via. Nós precisamos amar de verdade. Tem gente que está brincando. Eu amo e por qualquer coisa. Não gosto de piar, não vou com a cara de ninguém. Ela falou isso, quer nem conversa com ela. E tu? Não é, não? Tu és perfeito? Quem sois? Nós não somos nada. Vai no cemitério, você vai ver quem você é. O mau cheiro. Horrível. Se for no INL, pior ainda. Então, ame de verdade. Abraça. Porque se não amar, não vai para o céu. Está aqui na igreja, mas está perdendo tempo. Vai morrer, vai para o inferno. Mas não estava na igreja, mas vai para o inferno. Porque a chave que abre o céu é o amor. E sem amor, a gente não vai chegar lá. Certo, pessoal? Então, vamos amar mais. Se alguém te machucou, perdoa. Porque quando alguém te fere, propositalmente, você sente o ferimento, fica magoado, com raiva daquela pessoa, os dois estão aprisionados e os dois vão para o inferno. Não é só um não. Mas foi ela que me feriu, mas você me perdoou. Então dá os dois algemados, os dois na mesma situação. Tá? Aí o que a gente tem que fazer? Perdoar diante de Deus em oração e pedir a Deus pelo seu Espírito que marque de encontro para você também perdoar aquela pessoa. Porque ainda que ela não lhe perdoe, mas você está livre. Ela está algemada sozinha agora, você está livre, se identificou. Perdoou, você está
verdade. E perdoar não quer dizer que você esquece. Não. Perdoar é você não cobrar, não querer levar, né? Dar um troco. Né? Perdoar é isso aí, é você dispensar dele, e não querer trocar um pelo outro, né? Querer rebater, descontar. Não. Perdoar é você realmente, como se diz na linguagem secular, levar na esportiva. Levar na esportiva. Tem utilidade de espírito que eu tenho. Já vi várias pessoas me ofender com palavras, com calúnias, com críticas. E eu fico dizendo, meu Deus, muito obrigado, Senhor me anestesiou, eu não sinto nada para essa pessoa. E quando eu vou me ajoelhar, eu me aproveito para orar por aquela pessoa e digo, Senhor, tem misericórdia dela e tem misericórdia de mim. Porque o mesmo perdão que essa pessoa precisa que me ofendeu, eu também preciso. Então, devemos amar, tá? Não deixe de amar, porque se você parar de amar, você não é mais filho de Deus. Mas vamos ver aqui, lá João 13, 34 e 35, o Evangelho. Vamos lá ver o que a palavra diz. O Evangelho 13, 34 e 35. Diz assim, vou ler para você. Um novo mandamento vos dou, isso é Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, como que eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. Eu sou crente, mas estou com raiva de água. Não é discípulo de Deus, não. E tem mais, não é discípulo de Jesus. E quem está do seu lado sabe muito bem que você não tem nada a ver com Deus. Porque tem um texto na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6 e 9, seguindo essa leitura, que diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, em outros casos, nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. É isso? Diz o texto de Mateus, de a oração do Pai Nosso, tem isso. Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa oração se tornou-se uma oração de hipocrisia no mundo, porque no mundo as pessoas olham isso e elas têm ódio de umas às outras, né? Faz sacer umas às outras, tá? Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, porque quando eu uso as palavras da oração do Pai Nosso que está na Bíblia para me comunicar com Deus, eu não estou orando, eu estou rezando. Rezar quer dizer repetição do texto, Deus não ensina repetição. Isso ali, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, para você entender as etapas da oração, tá? Então é uma oração modelo. Então, a gente tem que entender que para Deus nos perdoar, a gente tem que perdoar também. Então, se você não perdoou, então Deus também não vai te perdoar. Então, perdoa, tá? Perdoa as dívidas de pecado, de ofensa, de agressão que alguém te fez, tá? Porque com certeza Deus, Ele vai te abençoar, mas só quem vai ganhar é você. Então, devemos amar como Ele nos amou, tá? Então, ame a pessoa do seu lado como você queria ser amado, tá? Não é aquele tipo da coisa, digamos, conheci uma pessoa que diz assim: aí eu compro arroz parboilizado de primeira qualidade para eu comer, mas quando eu compro para dar, eu vou mandar aquele que é baratinho. Isso é amor? Isso não é amor. Eu não estou amando da mesma maneira, não. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entendeu? Achei bonito aqui na Santa Ceia, toda Santa Ceia agora, não é? Toda Santa Ceia, que é o culto do amor, o culto da comunhão, o culto da verdade. Aí os irmãos aqui trazem alimentos para a gente mandar para a missão, e se tiver algum no meio que precisa ajudar também.
Então aqui já estão treinados para trazer alimento no dia da Santa Ceia. E eu achei bonita essa Santa Ceia dele, porque só fez coisa de primeira qualidade, né? E a gente levou para lá, ajudou 3 famílias, tá? E ajudou algumas pessoas por aqui, de volta. Então eu fiquei feliz, eu fiquei ali, disse, meu Deus, muito obrigado, tá? Eu vi que as pessoas receberam a palavra, tá? E honraram a palavra de Deus. Então, quem fez isso, Deus viu, tá? Deus viu tudo. E vai retribuir. Vai dar condição de você ter muito mais do que ele está vendo que você está dando. Não era assim que ele fazia com Jó? Por que foi que Satanás disse para Deus? Ele é abençoado, ele é rico, porque o Senhor faz tudo que ele pede. Tudo que ele pede, o Senhor lhe dá. Né? Mas por que Deus dava a Jó? Se você ver do capítulo 28 até o 31, você vai ver que Jó, ele não retinha as bênçãos do Senhor. O dinheiro vinha, o cara estava endividado, ele pagava a dívida do cara. Estava nu, ele vestia a pessoa. Estava doente, ele comprava remédio. Não tinha de morar, ele acolhia. O homem era um santo. Pensa num homem que era 100% ali, em relação a gente, pode dizer assim. O negócio é tão sério que Deus colocou ele como sendo um dos homens que pelas suas obras ele seria salvo. Se fosse a salvação fosse pelas obras, Jó seria um desses homens. Jó, Daniel e Noé. 3 homens que pelas suas obras eles poderiam ser salvos. De tantas coisas boas que eles fizeram. Só que a salvação não é pelas obras, é pela fé. E eles foram salvos. Eles tiveram fé também. Então, a gente prova que ama quando a gente tem boas ações, boas obras, tá? Então, como eu falei? Tiago diz, ele chega um momento que Tiago diz assim, ó, tu tens fé? Alguém diz, tem. Ele diz, mostra a tua fé, né? Que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque a fé sem obra é morte, e a obra sem fé também é morte. Tem que estar os dois ligados, obra e fé e obra. Como é que eu provo que eu sou de Jesus Cristo? Quando eu venho à igreja, quando eu evangelizo, quando eu faço obras de caridade, obras de amor, aí eu estou provando que eu sou dele. Aí a minha fé está sendo visível a quem está do meu lado. Mas se eu digo que sou cristão, eu não evangelizo, eu não faço uma obra de caridade, eu não estou presente nos momentos que a igreja mais precisa de aparecer na comunidade. Como é que eu posso provar que eu tenho fé se eu não tenho obras? Então a minha fé é morta. Então eu provo que tenho fé, que sou de Cristo, quando eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. E a obra sem fé também é morta. Tem que estar os dois ligados. Está entendendo? Sabendo, porém, que a obra é para galardão e a fé para salvação. Com fé, você pode ser salvo, mas com obra você não é salvo. Entendeu? O que lhe salva é a fé. Tá certo? Não é as obras. As obras é para você receber galardão e também ser abençoado na terra. Porque quando você faz obras, você está plantando semente. Quando planta semente, você está plantando na terra espiritual. E na terra espiritual não tem uma semente que não brota, toda ela brota. Então, se você está plantando boas sementes, se prepare, porque você vai receber uma colheita de boas coisas em abundância. Está entendendo? Diga bem. Amém. Certo? Então, vamos lá. Procurar agradar a Deus e não a si mesmo. Isso chama-se negar-se, né? Porque tem gente que é primeiro eu, depois se der, eu vou para Deus. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, aí a pessoa diz assim, pastor, eu estou chegando em casa e eu apago na hora, no domingo, eu não tenho tempo para mais de vez, no domingo, porque é para a gente pelo menos umas 2 ou 3 vezes para a igreja, né, durante a semana. Mas a pessoa diz, no domingo eu não tenho tempo para nada, eu chego em casa, eu apago. Aí eu disse, olha, veja bem, eu disse, me escute, olha nos meus olhos, só um minutinho. Se você está vivendo nessa terra, as 24 horas que Deus te dá todo dia, e você não tem tempo de dedicar a Ele 2 horas, você já sabe, né? Eu falei aqui no curso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19.
Diz o quê? Paulo diz que se eu esperar em Deus só nesta vida, eu serei ou seria o mais miserável de todos os homens. Então o que essa pessoa é? Se torna diante de Deus. Eu não estou chamando, não, é a palavra. A pessoa é miserável. Por quê? Está usando tudo que Deus dá, mas não dá nada para Deus. Está entendendo? Então temos que ter esse cuidado de negar a si mesmo. Vamos ver o texto que aqui diz, Marcos 8:34, vamos ler. O Evangelho, escrito por Marcos 8:34, diz assim, vou ler para você. Diz assim, mas, aqui, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si o que? Mesmo, e tome a sua cruz e siga. Está entendendo? Negue-se a si mesmo. Tem coisas que você gosta de fazer, mas você vai dizer: eu não vou fazer, porque eu tenho que agradar ao meu Senhor. Tá? E olha, você diz assim: não, entre isso e a igreja, eu vou para a igreja. Tá? Agora, sabendo, porém, uma coisa: não é que você tem que estar aqui todo dia, 24 horas, não. Lê esse dia 2 horas. As pessoas falam da igreja como se a igreja fosse o dia todinho. Mas é 2 horas que a gente vem aqui adorar o Senhor. Tá? Agora, você tem direito de ir à praia, você tem direito de ir ao aniversário, você tem direito de ir ao parque, ao sítio, de viajar. Deus me deu o mundo para você se divertir com prudência, com sabedoria, com decência e santidade. Tá? Agora, não se esqueça daquilo que Deus colocou em tuas mãos, que é o quê? Esse privilégio de zelar pela tua própria salvação. Certo? Então, cuide da sua salvação, zele por ela. Quando a gente está na presença de Deus, a gente está lustrando, está zelando pela nossa salvação. Certo? Por quê? Se a gente analisar direitinho, o que é a igreja? Analisar direitinho, quando a gente está na igreja, a gente está ensaiando o que vai ser no céu. Por quê? Lá no céu a gente vai estar assim também, adorando o Senhor, ouvindo Ele. Está entendendo? Feito eu falei na pregação domingo, o quê? Vai chegar um momento lá no céu que a gente vai se pôr diante do Senhor para aprender, estudar. Ele vai nos ensinar a ser juízes. Tem pessoa que não sabe nem ler, vai ser juiz. Por quê? Lá no corpo glorioso, nós vamos ter restituído 100% do nosso entendimento. Hoje a gente trabalha com 3, 4, 5, tá? O pecado danificou a mente do homem. Então ele só trabalha com 5% no máximo, mas é 5% que a doutrina. Então quando a gente passar para outra dimensão, Deus vai restaurar esse QI da gente. A gente vai ter 100% de entendimento, que nada vai ser difícil da gente, tudo vai ser possível. Não vai ter nada difícil, a gente vai entender tudo. Então Ele vai nos ensinar a ser juízes para julgar as nações. Certo? Então entenda que nós temos que zelar por esse momento. Está aqui, ó, cadeira está dura aí, né, irmão? Cadeira complicada, aí a coluna fica bem assim, mas o que? Você está zelando pela sua cadeira, porque aí para diz que nós estamos assentados nos lugares celestial em Cristo Jesus. Nós estamos aqui zelando pela nossa cadeira lá no céu, está entendendo? Então, quanto mais você vir, mais zelo você vai ter, mais zeloso vai ser você, mais cuidadoso, vai ter mais futuro pela frente. Então, faça isso, tá? De maneira que assim, vamos lá. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ah, irmão, não deu para mim para a igreja não, porque meu filho chora tanto, né? É que tem que ele chora. Traga ele a si mesmo, peça a Deus sabedoria. Deus, dá sabedoria para lidar com essa criança. Quando a criança estiver dormindo, você vai lá, coloca a mão na cabeça dela e diz: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o meu filho e repreendo todo espírito de perturbação nele, em nome de Jesus, sai. Todo dia você fazendo isso, o seu filho vai ficar uma bênção. Olhe na cabeça dele quando ele estiver dormindo. Faça isso. Não tem menino que dentro da igreja alguém diz assim: não, pimentinha, né? Não, ele é uma bênção. Ele está dispensando a energia que ele tem e você não tem. Tá? É saúde.
Agora o que a gente tem que fazer? Tem que aprender a lidar com aquela situação. E a gente só aprende a se orar, tem que saber a Deus e orar na cabecinha dele, e aprende também a saber administrar a energia, a força que ele tem pela nossa direção. Certo? Aí tem gente que amaldiçoa as crianças. Não. A coisa mais linda é uma criança, ó, interagindo. Triste é ver a criança na cadeira de roda lá. Que coisa triste, né? Então, abençoe o seu filho. Não se esqueça, todo dia, a mão na cabeça e ó, tu vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Vai ficar, mas é uma coisa linda, olhe, e não importa o tamanho dele, olhe. Já teve vez de eu chegar em casa assim, tá todo mundo dormindo lá, na cama lá, eu cheguei a mão na porta do quarto assim, Senhor, começa a falar com Deus e ó, a unção, passar a unção, tá? Para que Deus venha saúde, tá? Alegria, paz, tranquilidade, livramento. Então, use o poder que Deus lhe deu, você tem. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Na sua mão tem poder. Ele, na sua mão, tem poder, tem unção. O Senhor disse: porás a mão sobre os e os. Está entendendo? Eu nunca vi ninguém expulsar um demônio assim. Sai dele! Em nome de Jesus, sai! Não. Na mão. Em nome de Jesus. Agora eu já vi alguém expulsar pelo telefone. Já vi. Pelo telefone eu já vi. Porque ali é uma questão diferente. No momento é uma coisa. Se depende da unção que a pessoa tem. Mas o certo mesmo não é. Ali é uma questão de necessidade. Tem que ser daquele jeito. Mas é mão. A mão. Uma vez eu fui ter a mão de um camarada na feira. Ele era traficante do Rio de Janeiro para matar alguém. Quando eu mudei, ele paralisou e pediu, implorou que eu tirasse a mão do ombro dele. Tira a mão de cima de mim, por favor, tire! Ele gritou. E eu achei interessante aquilo, né? Eu não sabia o que estava fazendo com ele. Mas ele me disse depois. Ele disse: tem alguma coisa do Senhor que me paralisou. Eu não senti nada. Ele foi sentindo. Então existe um poder na nossa mão. Mudar. Mas existe um poder. Eu estava olhando que, se você ver lá na página, semana passada, faz 3 semanas que eu estou pondo as mãos sobre um caroço de uma mulher. Tem um caroço desse tamanho aqui, ó. Não estou exagerando, não, é desse tamanho aqui, ó. No pescoço, ela nem pode baixar para o pescoço, é assim, ó. Uma coisa triste. E a gente fez a oração da fé lá na missão, está lá na página, você vai ver. Está o antes e está o depois. E a gente orou por essa demanda. Ela vai se operar dia 26. Mas a gente orou. E o caroço está murchando. Murchando. Ontem ela já foi com o pano porque o caroço está diluindo. Ela não deu pano para. Está lá, você pode ver na página. Então, Deus, mediante a oração da fé e a imposição das mãos, está fazendo milagre. Quando ela for se operar, o médico vai tirar sua massa, porque o mal já foi tirado. Quando ele veio puxar, é porque ó, o vírus que estava com força morreu. Aí ele não tem mais força para crescer, agora a tendência é ele, ó, regredir. Toda doença, o espírito, o vírus, por mais invisível que ele seja, ele é um espírito. Então, quando a gente ora, a gente repreende o espírito de enfermidade. Então, dependendo da fé da pessoa e da gente, do que Deus quer na vida daquela pessoa naquele momento, a pessoa pode ser curada na hora, porque o vírus morre. Aí tem as pessoas que são curadas na hora, cura instantânea, e tem aquelas que são curadas progressivamente. Uma hora assim hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, outra depois de amanhã. Aí aquele mal vai saindo aos poucos, pode dizer assim. A Bíblia diz que o leproso veio, se quiser ele pode me curar. Ele disse: quer ser limpo, ficou curado na hora. Veio o leproso, ele disse: vai e apresenta o sacrifício que Moisés ordenou. Estava leproso ainda. Vão andando, leproso ainda, até o sacerdote. Mas no caminho, eles vão andando e começam a ver que está curado. Tu entra no mesmo lugar, foi restaurada. O outro olha para mim: meu Deus, está inteiro. O outro olha: meu nariz está normal. E eles começam a olhar um para o outro e se maravilhar. Dizendo: está curado. A palavra que o Senhor disse, eles acreditaram pela fé deles e iam ao sacerdote apresentar o sacrifício, a oferta que Moisés ensinou. Eles estavam provando que eles tinham fé naquilo que Jesus falou. E pela fé deles em atender e ir mesmo estando leproso, Deus curou no caminho. Cura
e cura instantânea. Leproso foi curado na hora, cura instantânea. Leproso foi curado no caminho, cura progressiva. Tem doenças que são curadas no perseverar da oração. Ora hoje, amanhã, depois de amanhã, orando, impondo a mão, orando, expulsando mal, a pessoa fica curada. E tem outros que você ora e a pessoa fica curada na hora. Certo? Então, precisamos aprender isso e fazer uso do poder que Deus lhe deu. Deus me deu muito poder, está tudo aqui, ó, nas minhas mãos. É só eu saber usar. Use. O endemoniado. Eita, era bom que o pastor estivesse aqui, né? Eu não. Eu não. É bom que Jesus esteja lá contigo. Eu não. Tá? O demônio veio para tudo expulsar ele, não foi para mim, não. Ah, mas liga para o pastor, liga para ele vir aqui. Eu? Não é tu. Eu não é tu. O bicho está bem perto da tua casa. Cadê o poder que Deus te usa? Quando não usa, está com medo do demônio? Deus não nos deu um espírito de fraqueza, de frouxidão, mas de fortaleza. Então, estenda as tuas mãos. Tem demônio que ele insiste, ele ameaça dizendo que não vai sair, mas conversa para te colocar medo. Quando ele disser, eu não vou sair daqui não, você diz, em nome de Jesus você sai. Bota a mão na cabeça e diz, em nome de Jesus, sai! Ele sai na hora. Se retornar mais alto, porque ele tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, pode ter até 6 mil dentro do homem, você vai levar. Olha, o pastor uma vez passou 7 meses com demônio de uma pessoa. Era demônio era agora. Era demônio demais. Né? Então, vai andando. Põe a tua mão e olha, não tinha medo de nada não. Aí quando o Senhor designou os 70, não, os 12 primeiro, os 12, ele deu poder para os seus discípulos. Até Judas, o futuro ladrão, naquele tempo que não estava roubando muito, ele recebeu o poder de Deus para curar os enfermos, expulsar o demônio e ressuscitar os mortos. Olha aí. Vê? Que a gente viu aqui no começo da aula, da outra aula. Então, se Deus deu ajuda, e eu e tu, hein? Se Deus deu para os seus discípulos, nós somos o que dele? Discípulos. Então, igreja, coragem, convicção, certeza, fé, ousadia, discernimento, unção, use o que Deus lhe deu e você vai ver. Eu tenho certeza, quando terminar esse curso, você vai estar cuspindo fogo. Vai estar soltando fogo pela boca. Fez a igreja de Éfeso. Era fogo, fogo puro. Então, se você era fraquinho, tinha medo, você vai aprender a ser corajoso no dia a dia desse curso aqui. É só um dia por semana. Mas eu garanto a você que quando terminar, você vai ser uma outra pessoa. Anitta é um testemunho disso, né, Anitta? Perguntar a Anitta como ela se sente depois de ter feito aquele curso. Ela ainda não fez ele comprar, não, que ela se mudou, depois voltou para cá, Deus trouxe de volta. Mas muitas pessoas que fizeram esse curso foram transformadas, estão trabalhando aí já na obra. Então, que Deus, Ele continue abençoando vocês e mantendo vocês aqui, porque Ele vai fazer grande coisa na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão querendo aprender, vocês estão buscando mais Ele. Então, meu irmão, se prepara, Ele vai dar, certo? Então, tem muita disciplina, tem muitas coisas ainda, tá? O outro professor Edgar está vendo que ele está fazendo uma construção lá, ele tem que entregar essa construção, então não está podendo vir. Enquanto isso, eu vou dando essa disciplina. Quando ele vier, ele vai dar a disciplina da introdução bíblica. É muito importante para vocês, porque tudo sobre a Bíblia vocês vão aprender. Vai ser muito bom, certo? Então, a gente conclui essa aula. Marca aí meu secretário, coordenador desse curso, onde a gente parou. A gente parou aqui no ponto 1, 2 e 6, procurar agradar a Deus. Marca aí na sua apostila com lápis, não marque com camisa, marque com lápis, tá? E a gente vai agora chamar nosso presbítero Douglas, que está nos dando a honra nessa noite, que está conosco, pois ele trabalha, para louvar o menino e a gente colher as ofertas do lanche da semana que vem.